Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E a Bíblia sendo aquela palavra que todos nós precisamos. Obviamente, nós vivemos num mundo que muitas pessoas não gostam da palavra de Deus. Muitas pessoas acham que é uma fábula, que é falsa, que são histórias de loucura, que foi inventada, é um livro que foi inventado pela igreja. Há muitas pessoas que confiam em si mesmo ou confiam na ciência e eles não acham a Bíblia importante, verdadeira, necessária na sociedade humana. Mas a Bíblia nos mostra, ao longo da história, tantos comprovantes, tantas provas, como ela é verdadeira, e mostra também uma mentalidade dos que se exaltam contra Deus. Obviamente, originalmente foi o Lúcifer, o arcanjo, que se rebelou, se exaltou contra Deus, queria ficar no lugar de Deus e foi expulso do céu. Mas aquela iniquidade invadiu a humanidade também. E nos nossos dias nós vivemos num mundo que o espírito de aquele antagonismo, aquela soberba, o desejo, a vontade e a prática de se exaltar contra Deus é mais comum que sempre. E nós que cremos na Bíblia, como devemos responder? Em amor, com paciência e em humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E se alguém está ouvindo a essa pregação agora e você pensa que eu tenho tempo para fazer um dia se eu quiser, mas eu sou dono da minha vida. Eu sou autônomo. Eu não preciso de você. Eu não preciso de religião. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de... E começamos a nos engrandecer e exaltar a nós mesmos. Gostaria só pedir, por favor, toma cuidado. Evita a ruína. Evite a postura, o coração, a mentalidade que trairá arruinação, sofrimento e, ao final, condenação e destruição. Nós temos exemplos de pessoas na palavra de Deus que foram pagãs, que foram perversas, que foram idólatros. E Deus agiu com eles, interagiu com eles, falou para eles, chamou a eles, mandou profetas, mandou servos de Deus a eles. E houve comunicação, houve oportunidade de reconhecer quem é o verdadeiro Deus. Houve oportunidade para ver quem realmente é, quem manda no nosso universo. E que tão pequeno e fraco o ser humano realmente é. E nesses personagens nós vemos pessoas que, ouvindo e vendo a mão de Deus, o poder de Deus, a grandeza, se humilharam. E se arrependeram. E outros só se endureceram cada dia mais. Dois exemplos que eu gostaria de compartilhar contigo agora. E pense comigo, essas pessoas que a palavra de Deus dá registro da vida deles e o que aconteceu quando foram confrontados com a realidade de quem realmente é Deus. Primeiro tem o faraó, no livro de Êxodo. Na cultura dos egípcios, na antiguidade, o faraó era considerado divino, que os deuses concederam a ele um toque de divindade, para ele reinar a maior nível possível, tudo isso. Então, obviamente, alguém que passou a vida inteira ouvindo que eles tinham divindade e sendo reconhecidos por ser divinos, e todo mundo adorando e obedecendo em cada momento e coisa assim, obviamente isso começa a mudar a mentalidade e a perspectiva daquela pessoa e começa a se ensoberbar, se engrandecer. Aí, esse faraó aí, ele não tinha experiência com Deus, não conhecia, a Bíblia nos diz no início de Êxodo, ele não conhecia José e o que ele fez para salvar Egito em anos de seca, de fome, de necessidade. E ele se engrandeceu contra Deus, um faraó abusivo contra os israelitas. E quando Deus mandou Moisés para salvar os israelitas, para tirar eles da escravidão, sendo um mensageiro, instrumento, líder, homem de Deus, Moisés chamou o faraó, tinha audiência com ele e explicou para ele, mandou ele soltar os israelitas.
Êxodo 5:2, ele respondeu assim, mas Faraó disse, quem é o Senhor cujo voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E essas palavras aqui, eles mostram o coração de Faraó. E qual seria a postura e a reação dele nos seguintes capítulos da história da libertação de Israel. Faraó, ouvindo sobre esse Deus de Israel, ouvindo sobre esse Deus Todo-Poderoso, ouvindo a mensagem de Moisés e por que Moisés foi enviado a ter com ele, ele disse, desculpa, quem é esse Deus? Nós já temos vários deuses aqui no Egito. Já adoramos deuses que já são poderosos, que nos convêm e que nos abençoem. Até eu mesmo, eu sou divino. Quem é esse Deus que você está dizendo que eu devo obedecer? Não. Eu não vou fazer isso. Eu sou quem manda aqui. E o que esse Deus vai fazer? E a postura dele foi, e vemos ao longo da história dos seguintes dias, que Deus disse a Moisés, faça a minha obra. Eu vou demonstrar o meu poder. E um por um, Deus trouxe as pragas que mostrava ele era bem maior do que os deuses falsos dos egípcios. E ele mostrava a Faraó quem realmente manda. E a Bíblia conta que Faraó endureceu o coração, mentiu. Tá bom, vou para a praga, pede seu Deus mandar a praga embora e vou livrar. E parando a praga, disse, não. E ele só endureceu cada dia mais, até eventualmente a Bíblia diz, Deus endureceu o coração dele, porque Deus ia se exaltar por Faraó. Ele ia mostrar à terra toda quem é o verdadeiro Deus Todo-Poderoso e que tão fraco e pequenininho esse Faraó com divindade ele era em comparação do verdadeiro Deus. E Faraó pensava, eu sou quem manda, eu faço o que eu quero, eu sou chefe aqui. Não há um Deus a quem eu vou obedecer. Esse Deus eu não preciso dar ouvido a ele porque eu não gosto do que ele está falando. E eu não importo o que ele faz. Eu não vou dobrar joelho a esse Deus. Até eventualmente Deus matou o primogênito dele. E depois, eles soltando o povo de Israel, eles indo para o deserto, chegaram ali na beira do Mar Vermelho, e Faraó se arrependeu e disse, não, sabe o que? Vamos pegar os nossos escravos de novo. E foi lá, Deus abriu o Mar Vermelho, e o povo de Israel atravessaram como fosse terra seca. E chegando ao outro lado, o Faraó disse, nós também vamos. E daí Deus fechou as águas acima do exército do egípcio. Foram totalmente humilhados. Deus destruiu a economia, a idolatria, a força militar por causa de um homem de coração insensato e soberbo. Mas Deus não sempre fazia isso com líderes descrentes, líderes incrédulos, líderes pagãos. Houve outro exemplo. No livro de Daniel, nós temos a história de Daniel e o que ele passou, o que ele e os amigos sofreram. E a Bíblia diz, a Bíblia conta para nós como eles foram levados cautivos no cativeiro. E Nabucodonosor levava milhares de judeus e tesouros do templo e tudo. Ele era um rei pagão, era babilônio, adorando os deuses dos babilônios, matando um monte de judeus, queimando cidades, queimaram Jerusalém, mataram crianças, mulheres grávidas, fizeram coisas. O profeta Jeremias, que viveu no meio dos últimos dias do reino de Judá, chorava, o profeta chorão, porque ele viu tanta coisa horrível. O julgamento de Deus que caiu sobre o povo dele foi muito duro. O julgamento. E foi Nabucodonosor, o rei, que mandou tudo isso. E levando alguns
cativos para a Babilônia, mudou o vestimento deles, a dieta deles, a educação deles, todo, para assimilar eles na cultura, na mentalidade, na sociedade babilônia. Mas alguns disseram, não, nós vamos nos manter fiéis a Deus, puros. E acabou Deus abençoando Daniel, seus 3 amigos, e ficaram como líderes, posições elevadas no governo de Babilônia. E uma vez Nabucodonosor tinha uma visão de algo e Daniel interpretou o sonho dizendo, Deus vai te castigar por ser soberbo, por seu orgulho, por não reconhecer a Ele. Esse não foi o primeiro movimento de Deus na vida de Nabucodonosor. Ele já tinha visto na vida de Daniel outras coisas, ele vendo quem é o verdadeiro Deus. Esse homem pagão, que depois foi só Daniel que poderia interpretar os sonhos, que ele não vivendo conforme a cultura babilônica, que Deus abençoou, e ele foi 10 vezes mais sábio, inteligente e tudo. Nabucodonosor já tinha testemunho do verdadeiro Deus na vida e no governo dele. E Daniel rogava ao rei, por favor, humilhar-se enquanto há tempo. Não segue na sua soberba e Deus e sofrer o castigo que vai cair de Deus. E aí, depois, ele, obviamente, sucedeu o que Deus falou através da visão. E Nabucodonosor, ele estava ali e ele passava 7 anos vivendo como animal, como uma vaca ali no campo, comendo pastagem, tudo. Ele perdeu todo o raciocínio dele, a mente dele, mas ele não perdeu o reinado, foi o governo funcionando e servindo como normal, só sem o rei. E depois de 7 anos vivendo assim, Nabucodonosor se humilhou. Deus quebrantou o coração dele. E ele reconheceu. Ele não fazia o que Faraó fazia. Mesmo que era perverso, mesmo que era idólatra, mesmo que não era israelita ou judeu hebreu que conhecia o Jeová, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Não. Mas mesmo assim, sendo confrontado com a realidade de quem realmente é Deus. Daniel 4, versículo 34. Diz assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 37 diz, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, e glorifica ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. 2 reis, 2 líderes de impérios grandes, ricos, os mais poderosos no mundo, nos dias deles. Faraó no Egito, Nabucodonosor na Babilônia, séculos depois. Faraó se endureceu e nunca se humilhou, e Deus o destruiu, e a nação sofreu grandemente. Nabucodonosor, mesmo que foi pagão, idólatra, não judeu, não conhecia Deus, Deus deu testemunho a ele. Como ele tinha dado testemunho através de Moisés e as pragas e tudo, deu testemunho a Faraó, e Faraó rejeitou. Deus deu testemunho a Nabucodonosor. E ele disse, agora eu entendo. Agora eu posso ver quem realmente é Deus. E agora exalto, louvo, glorifico só a Ele. Ele é verdade. E Deus não destruiu a ele. No reinado do neto dele, Babilônia foi destruída, foi conquistado pelo Império Médio-Persiano. E Babilônia sofreu aquela queda. Mas foi pela abominação e perversidade e idolatria do neto de Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, não sendo um homem de Deus e sendo soberbo, quando foi confrontado com o verdadeiro poder e glória e majestade de Deus, ele disse, agora eu sei que eu não sou nada. E o Altíssimo pode humilhar a quem ele quiser. E ele pode exaltar a quem ele quiser.
Melhor dar graças a Ele. Melhor andar humilde diante dEle. Melhor reconhecer realmente quem é quem manda. E é Ele. E Deus o restaurou por causa disso. Meu amigo, como está o seu coração? Você é o homem que, eu sou quem manda, eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém vai me dizer nada, esses cristãos fracos, pacíficos, eu faço o que eu quero. Você está correndo o mais rápido possível para a destruição. Mas até a pessoa mais perversa, violento, criminoso, no dia que ele reconhece quem realmente é quem manda, é Deus. E a ira de Deus sobre o pecado é uma coisa que nenhum ser humano vai aguentar e vai gostar. Se você se arrepende, salvará a tua vida. É até isso que Deus quer. No Ezequiel 18, ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se converte e viva. Deus chama os pecadores. E nós vivemos num mundo que agora está se exaltando contra Deus, dizendo, você não vai fazer nada, você não pode falar nada, eu vou fazer o que? Esse cristianismo, esse é fora de moda, são ignorantes, eles não sabem ciência, eles não sabem... E acaba sendo destruído, como todas as culturas, sociedades que vieram antes. Entre mais abominável, perverso, corrupto a nação, mais seguro a destruição, a queda daquela nação. Tem acontecido muitas e muitas e muitas vezes ao longo da história humana. E sempre vai ser assim. Sempre sucede o mesmo, porque Deus não seja escarnecedor. Não podemos escarnecer dele. Ele é verdade. E nós pensamos que somos tão fortes. Nós pensamos que somos capazes. Nós pensamos que não precisamos dele. E assim, ele pode tirar tudo o que nós temos. Ele pode nos mostrar quem realmente manda. Quem endurece o seu coração será destruído, quebrantado totalmente. Mas se nós quebrantamos a nós mesmos, se examinamos a nós mesmos, se reconhecemos e nos arrependemos, Deus nos perdoa. Ele nos restaura. Ele nos recebe e reestabelece sobre a rocha firme. Você não somente vai ter esta vida agora nesse planeta. A eternidade está chegando. Depois da morte física, você estará na eternidade. Se você vivia nunca reconhecendo o Deus da Bíblia, sempre rejeitando a misericórdia e a graça dele, pensando, eu não preciso dele, a sua eternidade será uma eternidade de tormenta e castigo eterno. Mas se durante esta vida você reconhece a Deus, você arrepende-se do seu pecado e olha para Ele e pede, confessa o teu pecado e pede a salvação, perdão, a Bíblia garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não mantenha seu coração endurecido contra um Deus misericordioso. Aproveita da graça e misericórdia. Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te mostrar como Deus quer perdoar, redimir, salvar a todos os pecadores. Mas os que ouçam e venham a Ele pela maneira que a Bíblia nos ensina. Muito obrigado pelo tempo. Até a próxima.